Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença no estúdio da professora Lúcia Cavalcante de Albuquerque Williams, que é professora titular do Departamento de Psicologia da UFSCar, fundadora e coordenadora do LAPREV, que é o Laboratório de Análise e Prevenção da Violência. Lúcia, é um grande prazer, uma satisfação muito grande a gente poder recebê-la e conversar com você aqui no Paideia hoje. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Mariana, a professora Dilso, pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui com vocês. A gente vai falar sobre várias manifestações específicas do fenômeno da violência, o LAPREV. Você particularmente vem atuando já há muitos anos com a pesquisa, com a intervenção nessa área, mas eu queria que a gente começasse falando de forma mais geral sobre o conceito de violência, ou sobre por que é possível e como a gente fala da violência em geral, e também o que significa esse olhar da psicologia sobre o fenômeno da violência e por que esse olhar é importante. Bom, então vamos lá. A violência é culturalmente determinada, então o que nós consideramos hoje violência não foi no passado. No passado era absolutamente normal e corriqueiro você ter escravos, você violentar mulheres, crianças, animais, né? Isso era parte do status quo e ninguém questionava isso. Então, desde a Segunda Grande Guerra, nós temos a Declaração dos Direitos, com o final dela, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nos baliza, que nos dá um olhar universal sobre o que é considerado ou não uma violação de direito. Então, a gente pode considerar como violência como qualquer violação de direito que existe. Isso é sempre culturalmente determinado. Pode ser que no futuro nós certamente tenhamos outros padrões culturais, né? Agora, sobre a questão da psicologia. A psicologia tem contribuído de uma maneira assim muito vigorosa para a compreensão do fenômeno individual da violência e principalmente porque ele é muito também culturalmente determinado. Então eu aprendo a ser uma pessoa mais ou menos agressiva dependendo do contexto cultural, porque enquanto ser humanos nós todos temos, vamos dizer assim, um potencial para sermos agressivos por uma questão de sobrevivência, né? Mas eu posso modelar isso de maneira a não usar este potencial para ser agressivo de maneira a ferir o outro. Então a psicologia tem tido um grande sucesso em mostrar que as pessoas que já são violentas podem reaprender através de psicoterapia, de intervenções controladas, a se comportar de maneira menos violenta. No começo eu disse que esse é o primeiro programa do ano e é um programa no marco do Dia Internacional da Mulher, que é celebrado agora dia 8, quinta-feira. E eu queria que a gente falasse então agora um pouco especificamente sobre a violência contra a mulher, que é uma das áreas de atuação do LAPREV, e a gente fala sobre isso num momento que me parece bastante particular da história. A gente teve aí uma série de desdobramentos que acabaram culminando, falou-se muito ano passado, no movimento do Me Too nos Estados Unidos, seus desdobramentos aí, inclusive, aqui no Brasil. Como você avalia esse momento que a gente está vivendo, tanto toda essa ebulição aí que houve, fala-se muito sobre isso, mas também, mesmo independentemente disso, o momento que a gente vive em relação às relações de gênero e, particularmente, o combate à violência contra a mulher atualmente, no mundo e no Brasil também. Bom, esse burburinho que tem acontecido, né, em Hollywood, é uma janela de oportunidade para nós, porque nunca se falou tanto a respeito, por exemplo, de assédio sexual, como se tem falado ultimamente. Então, nós temos que aproveitar essa chance para discutir algo que é extremamente frequente e que era passado batido. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma mestranda, que é a Luísa Medeiros, que está fazendo uma pesquisa de mestrado sobre a questão, a percepção sobre assédio sexual no metrô de São Paulo. Aí nós fomos rever a literatura. Tem 0 artigos científicos sobre o assunto no Brasil. E quando você vai ver internacionalmente, não tem muita coisa não. E tem mais dos países onde tem mais violação de direito. Índia, né, países assim em desenvolvimento, que ainda tem que
trabalhar muito para que as relações no transporte público sejam respeitosas. Nós estamos no século XXI, não faz sentido essa aberração, né? Eu acho que, em particular, essa repercussão que teve muito no passado, que eram pessoas famosas, atrizes famosas, falando disso, que você vai lembrar como que aquela pessoa que hoje é tão poderosa, passou por isso, né? Que esses assédios aconteceram justamente naquele momento que a pessoa ainda não era tão famosa, era mais frágil, né? Então, talvez pensando um pouco nessa direção, há uma correlação sobre esse papel da mulher ser frágil na sociedade, ser mais vulnerável, etc., para que ocorra essa questão do assédio de uma maneira mais ostensiva, ainda é justamente essa posição machista do homem ser mais forte, talvez fisicamente, e geralmente está ocupando cargos acima de poder que retrata isso ainda, mesmo no século XXI nós estamos com esse... É uma questão de poder, né? Eu não considero tanto a fragilidade, mesmo porque a mulher, em muitos aspectos, ela é mais forte que o homem, ela vive mais, ela tem um organismo que é mais forte em relação até a adoecer do que o homem, mas ela sempre teve menos poder ao longo dos séculos, né? Milhares e milhares de anos, e ainda nós não chegamos numa situação em que ela esteja confortavelmente equiparada ao homem em todas as situações, em todas as esferas possíveis. Alguma coisa que sei lá, talvez na época dos meus netos, por aí nós tenhamos esse patamar, né? Então, ela se vê numa situação de mais vulnerabilidade, porque ela tem menos poder. Lúcia, ainda voltando a essa questão do Me Too e das suas repercussões, a gente teve controvérsias também, né? Teve ali o pronunciamento das francesas. Como você vê? Você vê que a gente está, por exemplo, que esse é um momento de transição e que a gente, esperamos, vai chegar numa situação mais estável e melhor do que a que vivemos hoje, justamente? Essa controvérsia das francesas foi excelente. Por quê? Porque obrigam as pessoas a pensar, né, e refletir. E a minha posição pessoal, embora eu seja fã total das atrizes francesas, a Catherine Deneuve, por exemplo, é um exemplo de mulher, de atriz, mas elas tiveram uma visão do senso comum sobre o que seja assédio, porque elas falaram em flerte, que é uma palavra que está meio... não se usa mais, ela está totalmente fora de moda, mas não tem nada a ver o assédio com paquera, com ficar junto, com qualquer tipo de sedução em conjunto, né? Pelo contrário, a pessoa, ela se sente invadida quando ela é assediada, ela está fazendo algo que ela não consentiu. E essa é a questão, quer dizer, ninguém é contra as pessoas flertarem, use lá a palavra que for, né? Quando existe comum acordo. O problema é quando você tem alguém numa situação de poder, e em Hollywood acontece isso, né? Quer dizer, os produtores tinham ali a carreira da atriz nas mãos, né? E eles obrigavam, entre aspas, essas atrizes jovens a fazerem coisas que elas não queriam, né? E que as humilhavam e que depois acarretava em pensamentos depressivos e tudo mais, por conta de avançar na carreira. Isso é exemplo de assédio no trabalho, né? Muito grave. Lúcia, no LAPREV, vocês já vêm estudando a questão, e intervindo na questão da violência intrafamiliar já há muitos anos e particularmente em relação à violência contra a mulher. Ela tem uma consequência que é óbvia quando é, por exemplo, principalmente a violência física, né? Que é o machucado, a morte, muitas vezes também. Mas tem outras consequências sobre as quais talvez não se fale muito. Eu vi, por exemplo, estudos do laboratório que estudavam consequências na maternidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, quais são as consequências, como um todo, é claro, da violência contra a mulher? O que acontece com essas mulheres? Bom, esse ano o LAPREV está fazendo 20 anos de atuação, então nós vamos no futuro divulgar um evento que nós abriremos para a comunidade para marcar esses 20 anos. E nós começamos estudando a violência contra a mulher, mas veja que o laboratório é um laboratório de violência, ele não é de violência doméstica, porque de propósito, porque a palavra doméstica parece que tende a minimizar,
a violência. Esta violência é menos importante. E, na verdade, como você mencionou, qualquer violência pode ser fatal e a violência contra a mulher fatal, no Brasil nós temos uma estatística muito preocupante, né? A mulher brasileira, quando ela é assassinada, ela não é assassinada por uma pessoa que ela não conhece. Ela é frequentemente ou significativamente mais assassinada por uma pessoa que é o parceiro ou ex-parceiro, né, de um relacionamento amoroso. Bom, violências que a gente não fala muito. Você mencionou a violência física. A violência sexual também é frequentemente falada. A violência emocional ou psicológica é menos compreendida. E até culturalmente aceita, que é você humilhar a pessoa, desqualificar essa pessoa em público, né? E fazer ameaças à pessoa. Esse tipo de violência também pode ser fatal. O que acontece? Quando ele é crônico, ele pode levar a pessoa para um profundo estado de depressão, que depois pode se matar, né? Altas taxas de suicídio em pessoas que têm um histórico crônico de violência emocional, inclusive crianças. Então, é uma violência que nós precisamos compreender e trabalhar. Agora, a questão da gravidez. Eu tive alunos orientandos que quiseram pesquisar, porque no nosso contato com mulheres que sofreram violência, frequentemente quando você perguntava quando começou, elas falavam, foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Então nós ficamos com essa questão, né, na cabeça e começamos a fazer estudos sobre isso. E a gente repara que é um período de muita vulnerabilidade e vamos tentar explicar ou pelo menos lançar hipóteses por quê, né? Nós estamos trabalhando com um homem que é extremamente possessivo, machista e ciumento. Esse ciumento, em geral, é gerado por ansiedade de perder esta mulher, né? Porque ele sabe que ele pode ser agressivo, mas também corre o risco de um dia ela ir embora, fugir, abandonar esse relacionamento. Quando a mulher engravida, e a violência é mais comum quando as mulheres estão num período fértil, é menos comum em mulheres de mais idade, esse parceiro vai ter que compartilhar essa mulher com outro ser humano. E essa mulher não vai estar tão disponível para ele, né? Então, ela não pode dar tanta atenção, ou depois que o bebê nasce, então ela passa por um período aí de muita mudança hormonal, de cuidados com esse bebê. Como ele é uma pessoa muito insegura, ele não sabe lidar bem com isso. Essa mulher não está disponível, está cansada, amamentou a noite inteira, o bebê chorou muito, então acontecem às vezes, né, as agressões, né? E podem ser fatais para a mulher e podem ser também trazer sequelas gravíssimas para as crianças, né? Nós já atendemos casos de adolescentes que tinham um quadro de deficiência intelectual porque sofreram agressões do pai na gestação da mãe. Agressões graves, como atirar um objeto na barriga da mulher. Então, é uma questão muito, muito preocupante. Você há todo um trabalho em relação às vítimas, de proteção, de prevenção, mas sempre me chamou a atenção que o LAPREV trabalha também com o agressor. Por que é importante? E as pessoas podem, inclusive, às vezes estranhar e falar, mas, poxa, ele merece isso, né? Por que olhar para aquele que está sendo, de certa forma, inclusive um criminoso? Por que é importante e o que é possível fazer, o que é importante fazer em relação ao agressor, no caso da violência em geral e da violência contra a mulher em particular? Bom, nós trabalhamos com homens, gostamos demais de trabalhar com homens, só não trabalhamos mais porque nem sempre eles têm disponibilidade para vir fazer esse trabalho, né? Mas nós já trabalhamos com homens vítimas de agressão, não é muito comum. Mas, por exemplo, nós trabalhamos um caso que eu me lembro de um homem que era vítima de violência emocional
da mulher. Ele era desqualificado constantemente, ele era humilhado, ele sofria depressão, baixa autoestima, porque tinha uma parceira muito agressiva. Agora, via de regra, nós trabalhamos com homens que agridem ou já agrediram a mulher. É um trabalho fundamental de ser feito, porque não há como você eliminar a violência contra a mulher trabalhando só com as mulheres. Então, você precisa e deve trabalhar com os parceiros que são agressivos. Nem todo mundo está disposto a trabalhar, então você precisa reconhecer seus limites. Eu prefiro trabalhar com a vítima, não com o agressor. Mas quando você tem disposição de trabalhar com esse agressor, é um trabalho muito gratificante, porque esses homens sofrem, esses homens não gostam de ser do jeito que eles são, né? Quando eles fazem o elo entre ter tido um pai que agredia a mãe, ele quando criança sofria, aquilo é revelador, eles nunca pensaram a respeito e de certa forma eles respiram fundo e falam, eu não quero ser como meu pai foi, né? Eu vou ter outra trajetória. E nem todos os casos são fáceis de resolver, né? Há vários tipos de agressores, a gente não pode dizer que existe só um, né? Mas, via de regra, temos tecnologia que dá para ajudar bastante quando este homem quer ou quando ele é intimado, vamos dizer, por um juiz para fazer esse tipo de intervenção. Porque essa agressividade que tem justamente entre o homem e a mulher, nem sempre a mulher, quando ela é agredida, ela quer romper a relação com aquele homem, né? Então, nem sempre. Nem sempre. Então há de fato uma necessidade de se encontrar uma solução para o agressor, né? Porque nem sempre é isso. E talvez, em alguns casos, consigam avançar isso e resolver o problema. Com certeza. Existe uma taxa de sucesso? Eu queria perguntar no seguinte, quando o agressor ele se dispõe a vir a esse tipo de ajuda, é possível, se consegue mudanças significativas? Com certeza, e nós temos publicações a respeito. As primeiras publicações brasileiras de intervenção, tanto individualmente como em grupo, com agressores conjugais, são do LAPREV. Infelizmente, de lá para cá... É isso que eu ia perguntar, se há outras iniciativas. Tem gente trabalhando no Brasil, em várias capitais, né? Mas não tem feito pesquisa, não tem publicado. Mas o atendimento, por exemplo, está se tornando com a mais Lei comum. Maria da Penha, uma vez eu estava no Fórum de Brasília e tinham vários homens com gravatas ali, eu achei que eram advogados, quer dizer, viés da minha parte, meu olhar. De repente abriu o grupo de homens e aqueles homens que estavam de gravata eram agressores e sentaram num grupo de terapia para fazer uma intervenção. Então você vê que o Brasil está mudando, né? Isso era impensável. Quando o LAPREV começou, não existia a Lei Maria da Penha, e a penalidade máxima que um homem recebia era pagar uma cesta básica de multa quando ele agredia seriamente a mulher dele, né? Então, há sim maneiras, e no caso particular que está descrito, é um casal que vinha sofrendo de meia-idade, de alto poder aquisitivo, de alta escolaridade, e vinham sofrendo ali um relacionamento violento desde o início. Só que o diferencial, ambos se gostavam e ambos queriam mudar. Então, ela veio para o atendimento primeiro, depois falou com ele veio. Na época, a gente fazia o atendimento na Delegacia da Mulher, ele era um profissional de saúde, entrava pelos fundos para ninguém ver. Lia muito, nós, como é uma pessoa de alta escolaridade, nós dávamos literatura, ele lia aquilo, se deliciava, e foram mudando. E depois fizemos acompanhamento ao longo de 6 meses, sem agressões, né? Aí eles quiseram fazer uma intervenção em grupo, e essa não foi muito bem sucedida. Por quê? Eles concordaram entre si que eles poderiam falar de qualquer coisa, menos de dinheiro. E na primeira sessão, ela trouxe o assunto dinheiro, e aí já deu confusão e tal. Mas, enfim, sem agressão física, isso é que é importante, né? A agressão psicológica é problemática? É. Mas para um casal que já tinha um relacionamento
pautado em agressões físicas graves, já é um progresso, né? Esse caso em particular que você mencionou, isso também é um indicativo interessante, que muitas vezes a gente pensa que essa violência só acontece com as classes menos instruídas e mais pobres. Isso é uma coisa que está perante toda a sociedade. Tá? Perante toda a sociedade. Por incrível que pareça. Né? E só quem tem contato que pode ver isso. Então, quantas vezes eu já fui atendida por profissionais da medicina e, você trabalha com violência, o meu primeiro marido fez isso e aquilo outro. Então, você vê que perpassa todas as classes, né? É mais frequente, quanto mais risco você tem, mais você... E as classes mais empobrecidas, com menos escolaridade, moram em comunidades violentas, né? Estão mais expostas a problemas de álcool e droga, que são variáveis que vão ali aumentar o caldeirão de potencial de violência, né? Você vai mudar um pouquinho de assunto, que é um assunto que fala-se muito agora, e o LAPREV já teve um trabalho também com mulheres encarceradas. E a gente teve aí recentemente a decisão do STF de presas provisórias grávidas e ou mães poderem cumprir, fazer a prisão domiciliar. Como que você que já trabalhou com esse público, como que avaliou essa decisão? Qual é a importância disso? Eu acho um grande avanço, né? Porque a gente tem que pensar que a criança não merece ser presa. Uma criança, ela tem o direito de ser cuidada em liberdade. Então, se ela precisa da mãe para amamentar, para dar os cuidados iniciais, e depois vai precisar da mãe para carinho, afeto, etc. e tal, e a gente tem dados mostrando que essa mulher está isolada. Geralmente, quando ela é encarcerada, o ex-parceiro ou parceiro não visita, não vai, né? Então, a criança fica ali. Nós trabalhamos com mulheres do Paraná, que as crianças, quando saíam, quando a mãe era colocada em liberdade, elas nem sabiam que eram animais domésticos, elas nunca tinham visto. Isso do ponto de vista de desenvolvimento humano, é uma violação de direito, né? Então, temos vários países, a Argentina há muito mais tempo faz isso, né? E nem por isso tem uma taxa de criminalidade maior que o Brasil. Então, não é por aí. Nós temos que ter alternativas para proteger nossas crianças e dar condições para essas mães na cadeia, né, quando elas estiverem num tratamento, num encarceramento domiciliar, para serem as melhores mães possíveis, porque a sociedade ganha com isso. E no futuro nós teremos menos homens ou mulheres violentas, né? Falando em proteger as crianças, esse é uma outra área importante de atuação do LAPREV, tanto com as crianças que são vítimas de violência ou filhas de mulheres que são vítimas de violência, e também com o papel da escola na proteção dessas crianças. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você tem projetos, né? O Escola que Protege, agora o Violência Nota Zero. Qual é o papel da escola e como permitir que ela desempenhe adequadamente esse papel de proteção das crianças contra a violência? Bom, quando nós começamos com as nossas mulheres, era muito frustrante ver que alguns casos já estavam tão graves que era muito difícil não é impossível, mas é muito difícil você reverter uma vida mais livre dos sintomas da violência. E a gente até tinha que trabalhar com a polícia, porque a polícia ficava frustrada. Essa pessoa volta aqui de tempos em tempos, a gente já falou para ela largar do parceiro. Largar ou ficar com um parceiro não nos compete, isso não é da nossa office. Quem sou eu para dizer com quem fulano ou fulana tem que ficar? Então, o nosso trabalho tinha que ser ensinar essa pessoa a ficar juntos, mas sem violência, porque nós todos temos uma parcela aí para aprender a nos proteger e nos livrar da violência. Então, a gente começou a olhar para a criança, e aí, quando você começa a trabalhar com a criança, você vê que ali tem a semente de ser um futuro agressor ou uma futura vítima de violência. Então, o trabalho preventivo por excelência é trabalhar com crianças para ensiná-las a serem mulheres assertivas e não agressivas e homens assertivos e não agressivos e não violentos, né?
Depois da família, a escola é o segundo contexto de influência mais forte que a criança vai estar exposta, né? Então, quase que foi natural esse trabalho. Nós trabalhamos com violência intrafamiliar e a violência na escola. E a escola, se a gente perguntar se a escola faz bem para a saúde, em muitos casos ela não faz, né? E quando você trabalha com crianças que foram vítimas de bullying, às vezes elas são absolutamente traumatizadas e têm um histórico de infelicidade na escola. Isso a gente fez muita pesquisa retroativa, perguntando para adultos hoje, olhando para trás e vendo a trajetória, né? Então, nós temos aí uma função grande de trabalhar com professores, trabalhar com toda a comunidade escolar, para entender de violência contra a criança, porque a escola tem esse olhar, às vezes ela está num olhar privilegiado, porque ela vai ver que a criança está sofrendo. Ela tem sintomas que podem sugerir com que ela esteja sendo abusada sexualmente, abusada fisicamente, né? E ela pode ter um fator de proteção, ela pode fazer o que a lei diz, né? Que é notificar essa violência. E, paralelamente, ela pode cuidar para ter um clima escolar que favoreça o respeito, né? Que a gente brinque bastante, mas que a gente não pratique violência na escola, porque isso faz mal para a saúde. Você, muito obrigada. Infelizmente, com isso, nosso tempo acabou. Agradecer muito você ter estado aqui conosco e contribuir com... parabenizar pelo trabalho e agradecer ter compartilhado isso aqui com a gente nesse marco do Dia Internacional da Mulher, que mais do que nunca acho que é importante a gente falar sobre isso. Muito obrigada. Eu é que agradeço, acho o trabalho que vocês fazem de divulgar a ciência indispensável. Muito obrigada. Obrigada. E com isso, então, a gente termina esse primeiro episódio de 2018 do Paideia. A gente volta na próxima terça-feira, lembrando que agora o programa começa às 8 horas da noite. Você pode, enquanto isso, acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.